Você tá na Umbanda desde os 14 anos. Isso. Tá? O que você era antes de ser umbandista e o que te levou pra Umbanda? Eu era um carolo, sei lá se existe essa palavra, uma carola homem. Porque eu venho de um berço católico, minha família é de italianos, né? Então, veio aquele berço bem católico, então eu era daquelas crianças que brigava pra carregar o andor na procissão. Sabe aquelas crianças que arruma treta pra isso? Você foi coroinha, mas todo Léo? mundo Que foi. paçoquinha. Você foi coroinha, rapaz. Fui coroinha. Sabe ler? Fui coroinha. Graças a Deus. Que bom. Aliás, Não precisamos falar, mas o público entende. aliás, o padre que eu fui coroinha, eu tenho amizade até hoje com ele. Porque ele, de uma certa forma, ele, não diretamente mesmo, ele me ajudou a sair da Igreja Católica. Eu, um berço católico, e assim, uma criança gordinha, que não tem muita vida social, a gente sabe disso, né? DVD, Marcão também. O Marcão é um pouco mais, né? Mas Não, nós somos mais certinhos. filho igual. de vó Então, também. É. filho, Filho né? de vó, paçoca de apartamento. Filho de vó, então a igreja acabava sendo o meu círculo social. Então eu vou pra igreja e aí, eu, como tudo na minha vida, eu mergulho muito de cabeça nas coisas. Fui pra igreja, ia pra igreja quase todo dia. Comecei um caminho, fui coroinha, fiz primeira comunhão, fiz tudo isso, fui coroinha. E aí quando eu tinha meus 14 anos mais ou menos, eu achei que eu tinha que ser padre. Vou ser padre. E aí, quando as pessoas falam que querem ser padre naquela comunidade, existe um caminho de uns 2, 3 anos pra ser padre. Você começa a juntar dinheiro, porque você vai ficar no seminário. Então junta dinheiro, aí chama os parentes, junta a coisa, você começa a fazer um enxoval, quase que isso, né? Caralho. pra ser padre. Isso é o normal das Você comunidades. começou a fazer enxoval? Comecei a fazer. E aí eu tive um sonho que foi bem específico. Que eu sonhei mesmo com Jesus. E ele era uma imagem de gesso. E aí ele meio que me abraçava, ele me levava junto com ele. Eu fui conversar com o padre. Aí eu conversei com o padre na época, e o padre falou pra mim, ele falou, olha, isso é um chamado pro seu sacerdócio. Eu falei, que bom, porque eu já tô querendo juntar coisa pra ser padre. Ele falou, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você acredita 100% na Igreja Católica? Você não contraria nada que a igreja prega? Eu tinha 14 anos, mas eu já tinha uma mentalidade. Falei, não concordo. Pra mim tem algumas coisas que eu não concordo com a igreja. Principalmente o antes da igreja que fez muito mal. Ele falou, então, se você não for capaz de passar por cima de tudo isso, não seja padre. Porque você não vai ser um padre completo. Falou, então sai da igreja. Ele falou isso pra mim. Mais ou menos assim. A Igreja Católica não está preparada para um padre questionador. Sim. E eu seria um padre questionador. Você vai dar problema, meu filho. Eu já sou um pai de Aí santo vai gerar questionador. problema pra você, né? Tipo, acho que Justo, acho que o padre foi até mais cuidado com ele, tipo, do quanto que ele ia sofrer. Sim. Porque é foda, você ser desse jeito e não poder fazer nada. E se fizer, mano, você tá fudido. Já era. Né? Você não tem... A gente sabe, tem o padre Beto, que é do interior aqui e tal, foi excomungado porque ele botou Que é muito gente boa. Eu conheço o padre Beto. Finíssima. Gente boa demais. Tento falar com ele há anos já, vamos tentar trazer. Porque, cara, agora ele tem... Ele acho que tá em Sorocaba, não é? Uma coisa assim. Acho que ele era de Bauru ou alguma coisa por ali. Agora ele vem mais perto, ele tem uma área que ele recebe as pessoas, ele faz a... Sim. Né, de alguma forma o sacerdócio dele, né? Sim. Sem precisar da igreja. Mas é muito louco. Imagina se você entra de cabeça nisso e depois você não pode tocar do jeito que você quer. E um padre excomungado, é legal falar isso do padre Beto, porque ele é um padre excomungado por ideias. Sim. Ele não é um padre excomungado porque ele fez algum pecado, ato, por pecado. erro. Não. É. E é muito louco, porque eu tenho muito contato com o padre Beto. O segundo padre que foi excomungado por ideias foi o Giordano Bruno. Então o processo dele é o segundo. Tem o Giordano Bruno, que é aquele padre que naquela época começou a falar, ele começou a ir a favor do Copérnico, e aí depois tem ele. Então, eu seria um padre questionador. E o padre Edelson, na época, já falou assim, cara, não vai rolar, não vai ser legal pra você. Perdeu a chance de ser o terceiro padre excomungado, hein, Léo? Ai, Pô, tá vendo? entrar pra história da Porra, Igreja Católica, provavelmente. querido. E aí eu saio, e aí eu começo a procurar uma religião que não durou muito tempo, a minha procura de religião. Porque aí é que tá. Mesmo eu querendo ser padre, eu já comecei a ter contato com algumas outras literaturas, de outras religiões.
E aí eu já comecei, de uma certa forma, a ficar um pouco dividido. Então, nos meus 14 anos... Mas com 14 anos você era nerd, então, né? Demais, sempre fui. Porque, caralho, assim, eu fico pensando, eu com 14 anos, eu era um idiota. Eu não tinha... De verdade. Eu Ai, Marcão, o tempo passou, Marcão, nem tudo eu sofri mudou. calado. Não, é assim, de verdade. Eu fico vendo a gente falando assim, não, quando eu tinha 14, 15 anos, mano, essa época eu via Pokémon, velho. Não, eu também via. Mas eu também lia. Eu ia pra catequese pra jogar pebolim, tá ligado? Tipo, eu não tinha... Ah, não, cara, eu fui expulso da catequese. Eu não prestava atenção em nada, cara. Por ser questionador. Eu fui expulso. A minha catequista chamou minha mãe, na época, ela fez assim, ó. É o seguinte, nós já estamos mais da metade da catequese e o Léo, você sabe, ele faz parte da igreja, já era coroinha já. Ele continua enchendo o saco. Eu já era do mainstream da igreja. Ela falou assim, ó, a gente não pode... Ela falou assim, a gente não pode expulsá-lo da catequese. Mas, é sério isso, ela falou assim, pede pra ele não perguntar mais nada. Por quê? Porque eu fazia perguntas que a catequista não conseguia responder. Por quê? Eu fiz a catequese, eu tinha uns 12 anos, 13. Eu não tinha lido tanta coisa, mas já estava começando a ler. Mas, por exemplo, eu com meus 15, 16 anos já fui ler o Estado do Karl Marx. E eu sempre gostei de literatura pesada. Eu fui ler Nietzsche, tudo isso antes de eu ser pai de santo. Que eu acho que isso é uma coisa que me formou como sacerdote. Aí eu fui no Supersônico, a primeira pergunta que o Japinha me fez foi a seguinte: qual você acha a importância da religião para um ser humano e para uma sociedade? E ele estava esperando que eu, como religioso, respondesse o que todo religioso responde. Olha, isso é muito importante para a construção da família. É o cacete. A religião só faz mal para o ser humano. A religião, ela não é o grande viés, você tem que ser religioso para ser uma boa pessoa. Nada, a maioria das piores pessoas estão na religião, sim, infelizmente. Então, isso foi a minha construção. Mas só para terminar essa história desse meu quebra, e aí eu já tinha lido algumas coisas, e aí eu vou para casa. Aí tem primeiro domingo de missa, eu não vou na missa. Minha avó, que até hoje é ministra da Eucaristia, já me olhou com aquela cara assim. O que foi? Não vou. Na segunda eu não fui, na terceira eu não fui. Passou acho que uns 2, 3 meses eu não fui na missa. Ela olhou pra mim e falou assim, por que você não tá indo na igreja? Eu falei, porque eu não sou mais católico. Já mandei essa pra ela. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu deixei a igreja que eu não quero saber. Aí minha avó... Escurece o fundo, bolinhas vermelhas. Oi. Corta. Mais ou menos isso. Quando abre o capítulo é a avó do Léo falando, me devolve o enxoval. Não, Fui eu que dei. Oi. Ela trava assim, tipo... Cara, foi quase isso. Foi quase uma tela azul na veinha. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas eu não quero ter um neto ateu. Essa foi a frase dela. Eu falei, mas eu não sou ateu, só vou procurar uma religião. Ela falou, você não vai procurar nada. Você não gosta desses negócios espírita? Eu falei, acho legal, porque eu já tava lendo. Ela falou, então você vai no terreiro de um amigo nosso de família, que é o meu pai de santo. E aí, ela que meio que você tem que ir. Caralho, velho. Léo. Assim... Você era muito problemático na igreja, Léo. Porque o padre e a tua avó que falaram, filho, vai pro terreiro. Eu ia olhar isso por uma forma mais bonita, mas eu acho que é isso mesmo. Eu ia falar, nossa, pessoas te encaminharam, mas nossa, estavam tentando se livrar de você. Né? Eu tinha pensado de uma forma boa, mas realmente faz muito mais sentido. Mais ou menos isso. E aí eu vou, mas aí eu não lido muito bem também com as coisas. Aí eu vou, mas não vou. E aí eu tive, como quase todo médium tem, uma doença. Eu tive uma dor de cabeça que era uma enxaqueca que ela durava 24 horas. E eu não conseguia abrir o olho. Então você imagina, eu fiquei tipo 24 horas, eu comia de olho fechado. Porque se eu abrisse o olho, era como se fosse uma facada. Aí minha avó, eu já tinha ido no centro. Minha avó falou assim, vamos na igreja. Me levou na igreja de novo. Nossa. Falou assim, vamos que tem um grupo de oração lá. E é um senhor que eu acho que ele nem tá mais vivo. Que era o seu Luciano. Ele era um senhor que eu falo que ele é um católico na religião errada. Ele era um espírita na religião errada. Porque ele comandava um trabalho, olha só, é quase um trabalho, que era um grupo de oração de dia de semana, onde todo mundo ficava em círculo, rezando, e aí no final, as pessoas que não estivessem bem ficavam lá no meio e as outras ficavam com posição de mão rezando. Pô, cara, ele tava dando passe dentro da igreja. É que é engraçado que a galera fala mal, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas a igreja católica, ela tem muitos símbolos. Demais. Que são idênticos a símbolos de Umbanda, Candomblé e qualquer outra religião, tá ligado? Os símbolos estão ali todos, tá ligado? Tipo, sacrifício, negócio de corpo de Cristo, de bebê, a doação. Tudo. Cara, tipo, tem um monte de símbolo parecidíssimo. Os rituais, né? A igreja tem o ritual do fogo no sábado de Aleluia. Sim. É um ritual que você faz pro fogo.
O derrama Jesus não deixa de ser um passe de alguma forma, né? Mas você sabe que isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas você sabe quem que inventou a cura prânica? Quem que inventou a imposição de mãos? Jesus. Jesus era um médium passista, não de escola de samba. Mas ele era um médium passista. Porque toda vez que eu ouço médium passista, eu já imagino um médium. Eu imagino, juro, eu imagino o Chico Xavier na Sapucaí, quando eu ouço médium passista. Mas ele era um médium, porque ele já ensinava que você pode curar colocando a mão por cima. A igreja evangélica também faz isso. Que é a cura prânica. E isso, quando eu sou levado nesse cara, ele simplesmente me botou lá no meio, um monte de gente vai lá rezar por mim. E aí eu realmente, cara, parece que aquela dor de cabeça fez assim naquele momento. Aí ele olhou pra minha avó e também falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim: sabe qual é a doença do seu neto? Ele falou: a doença do seu neto não é curada na igreja. Ele falou: a doença do seu neto chama-se mediunidade. Ele precisa procurar um centro pra trabalhar. Cara, isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E quando ele fala doença, ele não falou no sentido ruim. Ele falou no sentido de brincadeira. Cara, agora eu vou ter que voltar, que aí realmente, tipo, botaram. Teve umas pessoas na tua vida ali. Graças a Deus. Que foram te encaminhando, né, cara? Porque qual a chance percentual, quantas igrejas do Brasil vai ter alguém que vai falar assim, não, você tem mediunidade, você tem que procurar um lugar pra trabalhar. Tipo, cara. Não existe. É irreal. Isso, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma. Quanto mais. E até então eu era uma criança com 14 anos, totalmente cru. Eu não sabia o que era Umbanda. Eu não sabia como funcionava, não sabia o que acreditava, como é que era. Chego lá, o que que tem? Tem um padre? Tem missa? Tem hóstia? Eu não sabia nada. E nesse meu processo, que durou alguns meses, eu descobri que meu pai era pai de santo, que ele não falava. Mas como assim? Seu pai era pai de santo? Meu pai ficou quase 30 anos parado. Você tem contato com teu pai. Você tinha. Sim. Teu pai era um espião secreto? Um agente secreto? O meu pai era o seguinte. Senhor e senhora Smith da Umbanda. O meu pai, eu nasci em 88. O meu pai, mais ou menos em 83, 84, ele conhece minha mãe em 84. É isso? É isso, 84. Em 82, 83, o meu pai para de ser um bandista. Meu pai era pai de santo. Ah, teu pai era pai de santo antes de conhecer minha mãe. Entendi. Pediu licença. Agora entendi. Pediu licença, meu pai teve uma questão bem complicada, que foi a morte da minha avó e tal. E aí ele para com Umbanda. Então, assim, por mais que a minha mãe... Porque família católica, mas de vez em quando batia um tamborzinho. Sabe aquele negócio? Ah, tem um centrinho, vamos lá naquele centrinho. O meu pai não ia, porque o meu pai, ele fica 30 anos sem falar sobre isso. Porque ele fala que ele não queria saber de nada disso. Então, assim, era uma coisa que toda a minha família sabia que meu pai tinha isso, menos eu. E aí eu só vou descobrir isso quando eu entro na Umbanda. Fala, então, senta aqui. Seu pai, ele é médium. Seu pai é pai de santo, só que ele parou em 82. Isso era em 2002. O Léo vai no terreiro, tem um quadro do pai dele na parede. Não, mas o que... Campeões de ano tal, né? Mas o que eu ficava puto é que eu ia no terreiro, cara. Toda vez que eu ia no terreiro, eu me dizia assim: seu pai, manda abraço pro seu pai. Porque meu pai, ele era um médium relativamente pra espiritualidade conhecido pra eles. Meu pai tinha um trabalho legal. Só que aí ele para totalmente. Então, você vê, eu já tinha isso na minha família, mas com uma boa família católica, e se você que tá nos ouvindo é de família católica, saiba disso, tem aquelas mentirinhas. Não, todo mundo aqui é católico. Sempre tem que escondida no baú. Sempre tem aquela tia que bate um tambor, que tem a guia escondida. Sempre tem. Sempre tem. Meu pai era um desses. Tá, aí você chega com...